E aí, rapaziada, chega junto, canal Pila 17, o mundo é uma bola e aqui a gente sempre joga juntos. Mais um vídeo, falar tudo desse São Paulo e Cruzeiro, jogo que ocorrerá hoje às 17h30 no Morumbi, terceira rodada do Brasileirão 2025. São Paulo vindo de empate no meio de semana, o Cruzeiro de derrota, dois times que hoje vêm com faca nos dentes, precisam vencer. Um jogo que será um jogo de dois times desesperados, podemos dizer assim, né? Cruzeiro aí, 3 derrotas seguidas. São Paulo de um empate com gosto de derrota também, né? São Paulo jogou meio de semana, Cruzeiro jogou meio de semana. Aí São Paulo, como jogou na quinta-feira às 9h30, aí para dar a quantidade de horas ali, né? Se eu não me engano, 72 horas entre uma partida e outra, o jogo foi deslocado para as 17h30 e não às 16. Inicialmente seria às 16, né? O árbitro desse jogo será o Rodrigo José Pereira de Lima, vai apitar, e a transmissão vai ficar a cargo de Globo e Premier. Globo para todo o Brasil, menos Rio de Janeiro, né? E Nordeste. E Premier para todo o Brasil, para assinantes. O Tricolor vem de parte amargo, como eu disse, né? Com gosto de derrota. Vencer por 2-0 pela Libertadores. Jogo em casa. Aí, pelas lambanças lá eu acho que foi pelas lambanças lá, né, que o treineiro fez lá, né? Das trocas, né? O Ferreirinha, que tinha feito 2 gols, foi substituído e aí no lugar dele, ao invés de entrar outro atacante, entrou um lateral, outro lateral esquerdo, no caso, né? Ficou dois lateral esquerdo e sem o jogador que quebra linhas ali, né? O desafogo, que era o Ferreirinha, né? Que tinha feito os 2 gols do São Paulo. Enfim, vamos discutir muito isso aí, né? O Ferreirinha deu lugar ao Wendel naquela ocasião, e aí o São Paulo meio que chamou o time da Aliança pra cima, jogando em casa. Zubeldia. Assim não, né, cara? Coisas dele, né? Que só ele entende. São Paulo pelo Brasileiro empatou com o Atlético Mineiro na semana passada, empate em 0-0 lá em Belo Horizonte. E pela Libertadores, empate em 2-2 com a Alianza Lima, né, em casa, como eu disse aí, empate que frustrou a torcida, mais de 50 mil pessoas, né, 49.938 para ser mais exato, no Morumbi, em plena quinta-feira fria, em São Paulo, né, 50 mil pessoas gritando, não adiantou, não deu certo. São Paulo que ainda não venceu nesse Brasileirão, né? 2 jogos, 2 empates. Primeira e segunda rodada. O time hoje deve ser comandado pelo Maxi Cubeiras, que é o auxiliar imediato do Zubeldia, que, para variar, foi expulso aí no jogo contra o Galo, né? O Zubeldia, ele tomou cartão naquele jogo com 6 minutos. 6 minutos de jogo, o Zubeldia levou um cartão amarelo. E aí no final do primeiro tempo, né, naquela jogada lá que o Lianco, no ataque lá, o Lianco tava voltando, né, para defesa e ele deu a entrada lá que em teoria seria para o segundo amarelo lá no jogador de São Paulo. E aí acertadamente o Zubeldia começou a reclamar, né? E aí levou o amarelo lá e segundo amarelo e acabou sendo expulso. Enfim, é coisa que já é de se esperar do Zubeldia, né? Hoje ele não vai estar na beira de campo, vai ser o Maxi Cubeiras, vai substituir, né? E o Cruzeiro vem muito pressionado para esse jogo, porque, como eu disse, vem de derrota em casa para o Mushuku Runa, pela Sul-Americana, né? Mushuku Runa que é um time que não tem tradição. Eu tenho certeza que muitos de vocês aí que estão assistindo esse vídeo aí não lembram de ter falado desse time aí, né? A não ser depois dessa vitória aí contra o Cruzeiro. Enfim, não é problema nosso. E o Cruzeiro tem 2 jogos, 2 derrotas pela Sul-Americana, mais pressionado que o São Paulo ainda, hein? Hoje será vamos dizer assim, que seja o jogo dos desesperados. Então vai ser um jogo muito pressionado, de muita pressão para ambas as equipes, né? São Paulo, se conseguir fazer o resultado no primeiro tempo, começar bem, traz a torcida a favor. Se não, vai ficar mais pressionado ainda com a torcida pressionando ali, né? Na classificação, início de campeonato ainda, classificação São Paulo tem 2 pontos, 2 empates, e o Cruzeiro tem uma vitória e uma derrota, né? Venceu a primeira rodada, venceu o Mirassol e na segunda levou só 3. Levou 3 do Inter fora de casa. Por isso a pressão é maior. As notícias que temos para hoje, Lucas e Pablo Maia correram ontem no gramado, né? Foram ao gramado ontem, né? Porém, deve ser desfalque. Parece, não só para hoje, mas para os próximos jogos aí, não tem nada certo ainda. O São Paulo trata com extrema cautela a recuperação do Lucas, né? Para ele que ele volte 100%. Não voltar ali com 80%, 70% aí e daqui a pouco se machucar de novo, né? Que foi o que aconteceu, né? Teve uma lesão no final do ano passado,
ficou um tempo parado, voltou e acabou sentindo de novo, né? O Pablo Maia também correu no gramado, porém é um desfalque maior aí, né? Que um pouco mais de tempo ainda, por mais que já está liberado para, para, para correr no gramado, né? Mas ele já era esperado que ele perdesse aí pelo menos o primeiro semestre de 2025, né? Faz muita falta, né? Ele, Alisson ali de volante, faz muita falta. Porém, né, também tem o Marcos Antônio que tá fazendo o segundo volante ali, né? O Alisson mais fixo, o Marcos Antônio saindo bastante pro jogo. O Marcos Antônio tá sendo uma surpresa aí, né? Tá vindo de boas partidas aí, né? O Luiz Gustavo, que teve aquele problema no pulmão, né? A embolia pulmonar, ainda é desfalque, tá em tratamento, tá em casa. E aí depois que termina o tratamento, aí vai fazer físio, aí depois, físio não, recondicionamento físico, né? E depois começar a treinar com bola novamente, vai mais um tempo também, pessoal. O Arboleda sofreu uma sobrecarga muscular aí, né? No jogo passado. Também fez falta, né? Assim que ele saiu, o São Paulo começou a tomar mais sufoco também, né? E ele é uma ótima opção aí, né? Principalmente nas jogadas aéreas aí, né? É desfalque aí para hoje e aí até para os outros jogos também, viu? O Arboleda, hein? Nossa zaga, hein? São Paulo com bastante desfalques aí, hein? Uma notícia que rodou muito esses últimos dias foi que, segundo o jornalista Pretzel, o Dorival já estaria palavrado com a diretoria do São Paulo, hein? Com a direção do São Paulo. Desde que ele saiu da seleção, houve já um diálogo entre a diretoria e com o técnico Dorival, hein, que foi dispensado da seleção brasileira. E claro, depois que ele foi procurado para saber mais informações sobre esse murmúrio aí, né, sobre essas notícias, ele negou, né? Claro, disse que quer descansar o restinho desse ano aí e tal, mas a gente sabe como que é o mundo da bola aí, né? Hoje o cara não tem nada, amanhã ele tá fechado com o clube. Mas enfim, o técnico hoje é o Zubeldia, né? O Dorival é apenas quem sabe aí uma próxima opção do São Paulo aí, né? Se acaso o Zubeldia for dispensado. Vamos para as escalações, pessoal? Escalação hoje de São Paulo não deve mudar muito, né? Imagino eu que só Arboleda que não tem condições de jogo e o Caleri que foi suspenso. São Paulo deve ir a campo com Rafael, Ferrarese, Alan Franco e Sabino, Enzo Dias na esquerda. Nossa dupla de volante aí que para mim tá bem a dupla, Alisson e o Marcos Antônio, né? Lucas Ferreira na direita, Luciano centralizado e o Ferreirinha na esquerda. Tomara que hoje ele não saia do jogo, né? Se ele estiver bem, não saia, né? Não inventem fechar o time, segurar o time. E na frente, André Silva, nosso atacante aí no lugar do suspenso Caleri. Enfim, vamos ver se hoje o Rian Francisco é a terceira opção. Vamos ver se hoje o Rian Francisco aparece, né? O que aconteceu com o Rian Francisco? Pô, não é possível que o Caleri tem mais de 20 jogos entre o ano passado e esse ano. O Caleri tem um gol, pessoal. Um gol. Não é possível que se o Rian Francisco tivesse 20 oportunidades, vamos supor que ele jogasse 20 jogos, ele não tivesse feito pelo menos um gol, cara. Não é possível, cara. Ainda bem, né? Menos mal que o Alves, a surpresa que foi da escalação passada, que foi o Lucas Ferreira, né? Que menino aparentemente tem talento aí, né? Foi bem no primeiro jogo, não ficou destemido, né? Foi para cima, tentou jogadas diferentes ali, tentou jogadas individuais ali, né? Enfim, pelo menos esses dois aí tá tendo mais oportunidades, né? Eu gostaria de ver mais o Rian Francisco, de verdade. Enfim, vamos falar do Cruzeiro. O Cruzeiro que vem com o Cássio no gol, lateral Fabrício, lateral William, zagueiro Fabrício Bruno, lateral direito William, Fabrício Bruno, Vidalba e lateral esquerdo Kaique Bruno. Os volantes são Romero e Wallace. Matheus Pereira na ligação entre o meio e ataque. Um ataque de nome, né? Vamos dizer de peso, não vamos dizer que é de peso, né? Mas pelo menos não tem muito nome, experiência ali, né? Wanderson, Dudu e o Gabigol centralizado. O Gabigol gosta, né? De fazer gol no São Paulo, hein? Atenta aí minha zaga tricolor, hein? Lembrando que a partida, novamente, a partida está marcada para as 17h30, no 17, hein? Como era de início aí do começo do campeonato, falaram que ia ser às 16. Devido àquela quantidade lá, mínimo de hora, enfim. São Paulo não poderia jogar antes disso aí. E antes de finalizar, pessoal, eu gostaria de dar um destaque também, né? Que hoje à noite, mais tarde, às 7h30, tem Fluminense e Santos. E para quem não sabe, hoje o Neymar tá de volta, né?
Neymar vai estar disponível para a partida de hoje. E aí vai depender do Pedro Caixinha se coloca ele ou não, né? Pediram para me falar isso aí, para dar destaque aí ao Neymar. Santos tanto precisa aí, né? Tá precisando também, né, jogar, né, Neymar? Não mostrou que veio ainda. Por isso é hoje, galera. O vídeo nosso, o que eu tenho para nós é isso. Gostaria de reforçar, né, meu pedido aí de inscrição, de curtidas, que ative as notificações para não perder nada do nosso canal aí, né? Curtam e comentem à vontade aí, se você tem alguma sugestão, algum elogio, até uma crítica, que será, claro, bem-vinda. Deixa aqui nos comentários embaixo aqui, divulgue para os amigos aí, para a gente estar fazendo algumas coisas diferentes também, para frente aí. E mostrar meu trabalho aí, pessoal. Começando aí, mas tenho fé que vai dar tudo certo aí. Certo? Muito obrigado. Vem comigo, o mundo é uma bola e aqui a gente sempre vai jogar junto. Um abraço, valeu!